A palavra de Deus em 2 Samuel, capítulo 13, versículo 1, diz assim: E aconteceu depois disso que, tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, e o filho de Davi a amou e angustiou Amon, até adoecer Tamar, sua irmã, porque era virgem, e os olhos de Amon dificultoso-lhe a coisa alguma. Então, essa página aqui, esse versículo fala, né, da Tamar. A Tamar era uma moça virgem, filha de Davi, né? E Amon era filho de Davi também, só que a mãe deles não era a mesma. Naquele tempo, os homens casavam com mais de uma mulher, né? Às vezes tinha 6 mulheres, 10, então não era só uma. Então, eles eram meio irmão, né? Não era irmão completo de pai e mãe, era só de pai. Então, relata que Amon, filho de Davi, apaixonou-se e sentiu desejo intenso por sua meia-irmã, que levou ele até adoecer. Tendo uso a palavra amor ou apaixonou-se, narrativo mostra um desejo carnal e egoísta, tão que o amor genuíno culminando em violência e ódio. Então, o que Amon sentia pela irmã dele, meia-irmã dele, não era amor, era ódio, era desejo, porque ela era muito bonita. Então, a Bíblia diz, né, em 2 Samuel, capítulo 1 e 2, a Bíblia diz que Amon ficou tão obcecado pela beleza de sua meia-irmã Tamar, que adoeceu de angústia por não poder tê-la, pois ela era virgem. Então, o que ele fez? Aí ele contou para o amigo dele pegou e fez uma armadilha. Falou que Amon, o irmão dela, estava no quarto doente, para que ela levasse, né, uma sopa de remédio para ele. Aí, quando ela levou, ele trancou a porta. Aí ele estrupou a meia-irmã dele. Então, Amon, ele arquitetou um plano para que fingisse estar doente, né? E pudesse que Tamar preparasse comida para ele, facilitando o abuso. E ele pegou, quando ela levou, né, a comida para ele, remédio, aí ele trancou a porta e abusou dela. Embora esse evento faz parte das graves consequências do pecado de Davi, porque Davi, ele pecou, né, porque ele ficou com a Batseba, mulher do melhor amigo dele. Então ele pôs um amigo dele para ir para a guerra, pôs ele na frente para ele morrer, para depois ele casar com a mulher do melhor amigo dele, que era Batseba. Então Davi achava ela bonita, né? E foi e armou para o marido dela ir para a guerra e morrer para ele casar com ela. Então isso trouxe consequência para a vida de Davi, porque as famílias de Davi, a família de Davi foi muito bagunçada. Então, o pecado traz consequências graves, resultando-se na desonra de Tamar, no estrupo dela e na posterior da morte de Amon, porque o irmão da Tamar, irmão de pai e de mãe, pegou e matou Amon, o Absalão, matou ele, o próprio seu irmão. Então, foi muita confusão na vida de Davi, porque Davi desobedeceu a Deus, né?
Ele apaixonou querendo a mulher bonita, que era a Betseba, e ela era casada já. Então ele desejou a Betseba e fez essa armadilha para o marido da Betseba morrer e ele casar com a Betseba. Só que depois veio muita tragédia na vida de Davi por causa disso. A filha dele foi estrupada, depois o outro filho mata o outro filho, que é Amon, que estrupou a irmã dele, que era de pai e de mãe. Então, ele foi e matou, né, o Amon. Ele foi e matou Amon, o outro irmão da Tamara, que era considerado irmão mesmo de pai e de mãe. O Absalão matou ele. Então, meus queridos irmãos, a gente tem que ter muito cuidado, né, com a palavra de Deus, porque Davi, ele era um servo obediente a Deus, mas só que ele pecou, né? Então, depois que ele pecou, aí veio muita coisa ruim para cima dele. Então, devemos ter cuidado, andar no caminho certo de Deus e muito cuidado para a gente não praticar coisas erradas, amém? Querido Deus, eu te peço saúde, paz, proteção para todas as pessoas que for ouvir esse vídeo, Pai, seja ele, seja ela, entre em todas as áreas da vida dele, em todas as áreas da vida dela, e dê prosperidade, Pai, em todas as áreas da vida dela e dele que for ouvir essa mensagem. Pai, eu te peço pelas pessoas que estão doentes, tem misericórdia delas, Pai, dê saúde. Pai Santo, vai em todos os países desse mundo, ouça a petição de cada um, realiza o sonho de cada um. Vai nesses países pobres, Pai, leva alimento para essas pessoas, tem misericórdia delas, em nome do teu Filho, Rei Jesus Cristo, que eu te peço. Amém.